Natinho, sua experiência como estudante, agora como trabalhador lá, te deu um entendimento bem melhor da Rússia. A gente sente que aqui tem uma Uhum. informação altamente incorreta, que é a vida daquele povo, das suas lutas. O que você gostaria de esclarecer para nós? Nossa, Perli, essa é uma pergunta bem ampla, bem interessante, porque no dia a dia a gente convive, entende, né, a cultura deles, até a forma de você aprender o idioma, você tem que entender como que funciona a cabeça deles para construir as frases, né? Então, lá, vivendo lá, você vê que eles vivem uma história constante, porque inicialmente a gente chega lá e vê tantos monumentos de guerra, a gente talvez ache até que é um amor pelo armamento, pelas essas coisas, mas ao chegar lá, até você cita Segunda Guerra Mundial, eles não sabem o que que é isso. Eu traduzindo essa palavra para falar com alguns amigos, eles não entendiam o que eu estava querendo falar. E apenas com o tempo me explicaram que não existia Segunda Guerra Mundial, que a Rússia não entrou na Segunda Guerra Mundial. Era apenas a guerra patriótica, porque eles lutaram em defesa do território deles. Então, tudo que envolve, tudo, a Rússia inteira está envolvida nessa guerra patriótica. Todas as pessoas tiveram é, membros indo lutar por obrigação civil mesmo. A gente convivendo, a gente vê que isso influencia muito no dia a dia deles. Eles sabem o que que foi perder os parentes, como que isso danificou a estrutura do país, como que foi sofrido esse período. E eles sabem que é necessário valorizar todos aqueles que viveram naquele tempo. A Rússia, embora tenha uma parte na Europa, é uma Europa completamente diferente das demais partes. Pela sua história, pela sua tradição, ela convive com a Ásia, uma parte dela. Portanto, exerce um papel importante na formação do povo. Esse povo tem muito amor à sua terra e à sua Isso. tradição. Hum, Isso se traduz em tudo, nas obras que fazem, nas verdade. guerras que travam, sua literatura e no dia a dia. Sim, Sente isso permanentemente. sim, é constante isso. Lá a valorização da cultura é muito, muito forte. É, desde a cultura do esporte, a cultura dos livros, dos artistas, dos escritores, dos poetas, é, de, de produções cinematográficas. Então, existe um patriotismo nessa questão também. Eles têm isso tudo é muito bem desenvolvido lá. Eu estive recentemente, no Uhum, passado, Rússia, fiz a Transiberiana, com um grupo de pessoas. E nós sentíamos neles, eles pensavam muito a grande Rússia, ideia mais constante neles. Mas uma ideia é o seguinte, que não negava o que passou do czarismo, eles incorporavam aquelas obras e aquelas realizações. E do uhum, período soviético também. E mesmo depois que dissolve a União Soviética, que agora no período com Putin, há uma certa reconstrução, eles fazem uma ligação direta, não renega as coisas, sabem preservar. Isso deve ter, sua cabeça, deve ter sido uma coisa importante, não? Perceber uma coisa dessa, que sim, nós temos dificuldade aqui ainda. sim, sim. Principalmente por você conviver com pessoas de diferentes idades, né? Desde a universidade, você ter professores mais velhos que viveram muito, muito forte esse período da União Soviética. Conviver com os amigos que já são pessoas mais novas e é, já pegaram uma Rússia totalmente destruída após a União Soviética. E agora essa questão, então você vê que todos eles entendem muito bem o período da Rússia do czarismo, entendem muito bem o que foi a União Soviética, como foi importante para estruturar o país, e até mesmo esse período imperial da Rússia foi importante para delimitar terra, e o que foi feito, né, mais recentemente com o Putin, né? Porque as pessoas mais novas também viveram esses anos 90 que
é considerado um período de terror, porque é totalmente sem ordem, muitos assassinatos, muito crime, e foi com a chegada do Putin que foi estabelecida uma ordem no país, e isso não é discutível lá. Todos eles têm isso muito bem esclarecidos na vivência deles. Eu vi um exemplo que me chamou muita atenção, em frente ao Kremlin, assim que, quando estivemos lá, tinha uma manifestação do Partido Comunista, com as suas Sim, bandeiras, com as suas pessoas, e funcionando, e eles apoiavam o Putin. Eu fui lá e até me isso é fotografei junto interessante, com né? eles de Sim, vermelho, porque eles viam a continuidade da sua luta. A defesa da sua pátria é algo mais sagrado, é uma coisa que tem sentido. sim, Embora tenha vivido o período soviético, sido dissolvida a União uhum, Soviética, tenha havido um caos momentâneo e o Putin tocando por outro caminho, por outro rumo, mas mesmo assim sim. valorizando as suas tradições. Isso é bem perceptível mesmo, principalmente não só mais recentemente, em todas as cidades na Rússia, é, quando você entende o padrão deles, é, você vê que existe essa valorização desde Marx, ou antes, muito antes, porque em toda cidade você tem referências do Império, em toda cidade você tem referência da União Soviética, você tem estátuas de Marx, de Engels, de Lenin, muito bem distribuída pelas cidades. As ruas, as avenidas, os parques, todas as cidades praticamente têm um parque para Beda, que é o Parque da Vitória. Tem uma rua ou uma avenida chamada Lenin. Então, isso deixa muito claro, assim, que eles têm um saudosismo por isso. Eles entendem muito bem que foram pessoas importantes para estruturar o país, não só naquele período, que a partir dali foi construído alguma coisa que é tirado proveito até hoje dessa estrutura. E preservar os heróis, né? Mesmo na Sim, guerra contra Napoleão ou contra o Hitler. sim. Em todo lugar você encontra os heróis, aquelas pessoas que lá estiveram, e em todas elas eles falam muito da participação do povo na defesa da sua pátria, sua grande pátria. Sim, isso é uma questão que eu vivi mais de perto, porque eu morei na cidade de Belgorod, que fica bem na fronteira com a Ucrânia, bem próximo da cidade de Kharkovia. Em russo é Kharkov. E é, Belgorod é um estado que fica próximo de Kursk, e Kursk é famosa pela grande batalha de tanques, a maior batalha de tanques da história, que foi em defesa da cidade de Kursk, mas que aconteceu no território de Belgorod, que ficava mais ou menos a 1 hora e meia da cidade que eu morava. Eu já fui várias vezes nesse monumento lá. E lá tem um monumento é, no lugar que aconteceu essa batalha de tanques. Lá tem vários tanques que foram usados de diferentes tipos. Tem museus super modernos. Você pode pegar um tanque para fazer um circuito. Então, é, fica muito claro ali nessa região de Belgorod, de Kursk, como que foi feito a defesa do território. Porque eles sofreram muito, a cidade, as terras foram devastadas, eles tiveram que se realocar, foram cidadãos, homens, mulheres, velhos, fazendo de tudo para proteger a terra, se juntando, destruindo as plantações. Isso tudo é muito marcante, né, nessa região. Todos conhecem muito bem quem foi. Andando nas ruas, você vê na janela das casas assim tem placas falando que tal pessoa morou ali. E essa pessoa foi um partisã. Essa pessoa participou da guerra de alguma forma. Isso tudo é muito bem vivido assim no dia a dia. É perceptível, E as mulheres tiveram um papel muito importante também na guerra, né? sem dúvida. Tinha uma quadrilha de aviões mulheres, bruxas da noite, temida pelo exército nazista. Tinham, Sim. baixavam, voavam muito baixo e bombardeavam tudo. Não era captado pelos Nossa, aviões. muito interessante. Essa eu não conhecia, Muito. essa história. Isso foi uma coisa, as mulheres tiveram um papel, não só, Sim, porque às vezes a pessoa fala, teve na retaguarda, não, elas estiveram na ofensiva também, sim, nos campos sim. de batalha. Sim, lá.
muitos monumentos mesmo deixam bem claros que quando foram homens, quando foram mulheres, quando foram todos juntos, é, muitas mulheres são lembradas com muito respeito por causa desse período, porque muitas delas tiveram muitos papéis importantes, né? Desde snipers e outras coisas. Teve uma heroína